Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos a gentileza de ativarem o modo silencioso de seus celulares. Deixar consignado que o check-out do hotel é impreterivelmente até as 12 horas de amanhã. Tá? Conto com a colaboração de vocês para evitarmos problemas com a administração do hotel. Para o início dos trabalhos, convidamos o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e membro auxiliar e coordenador geral da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Luciano Coelho Ávila, para moderar os trabalhos. Para a apresentação dos projetos finalistas do Prêmio CNMP 2014, na categoria Defesa dos Direitos Fundamentais, convidamos Wesley César, assessor de marketing, gestor do projeto Criança Não é Brinquedo, Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes Não é Brincadeira, do Ministério Público do Estado de Goiás. Convidamos Maria Cristina Manela Cordeiro, Procuradora da República, gestora do projeto Ministério Público pela Educação, MPEDUC, do Ministério Público Federal. E ainda a doutora Neuza Barbosa, promotora de Justiça do Oiapoque. Convidamos Karine Oliveira Guedes, promotora de Justiça, gestora do projeto Resíduos, do lixão à gestão sustentável, do Ministério Público do Estado da Bahia. Convidamos Grace Malheiro Souza, promotora de Justiça, gestora do programa Alimentos Sem Risco, do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. A palavra, o membro auxiliar, Luciano Ávila. Boa tarde a todos. Esse momento do nosso Congresso de Gestão se destina, portanto, à apresentação dos objetivos de cada um dos projetos vitoriosos na categoria Defesa dos Direitos Fundamentais. E é um momento que nós temos também para debater de forma mais profunda e analítica os objetivos de cada um desses projetos, até com o objetivo de contextualizá-los em âmbito nacional. Né? Portanto, eu de logo já passo a palavra para o Wesley, que é assessor de marketing do Ministério Público do Estado de Goiás, e fará a apresentação do projeto vitorioso na categoria Defesa dos Direitos Fundamentais. Wesley, você dispõe de 20 minutinhos impreterivelmente para essa apresentação. Tá bom? Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar a apresentação com alguns vídeos para contextualizar as estratégias que nós elaboramos desde 2008, 2009, para a concretização agora no ano de 2013 do Criança Não é Brinquedo. Tem muita gente grande que adora brincar comigo. Eu sou a princesa, ele é o rei e ela é a rainha. Ele sussurra no meu ouvido que sou sua bonequinha. Depois ele me machuca. Ela diz que me ama, mas difícil de fazer isso comigo. Não posso contar pra ninguém. É o nosso segredo. Só não entendo por quê. Todo mundo faz de conta que não vê. Criança não é brinquedo. Violência sexual não é brincadeira. Denuncie. Tem muita gente. Vídeo 2. Segunda etapa. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet.
Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Então começamos a fase de internet. Com o teaser. Você acha que a internet não pode te machucar? Pense melhor. Eles estão chegando. Perigosdanet.com. Você acha? E o quarto vídeo, que já é a apresentação do social media. Beleza. Terminei meus filhos e fotos. Mas e agora? Sei lá, coloque na internet como a foto de um artista. Sempre tem alguém que clica. É mesmo. Eles vão parecer mais tolos do que eu. Perigosdanet.com é um game divertido com desafios incríveis. Mostre que você é feio e derrote os vilões da net. E aí, vamos jogar? Uma campanha Ministério Público de Goiás. Agora, por favor, pode abrir a apresentação. Primeiro dizer que foi uma grande satisfação fazer esse trabalho. Nós pensamos desde o início, né, exatamente nessas 3 fases do projeto. A gente dividiu na fase... Não, é de Goiás. Nós dividimos na fase offline, onde nós começamos com vídeo, aquele criança da bonequinha, onde a gente encontrou a grande dificuldade desse tipo de material é exatamente a linguagem que você vai usar para falar com a criança, mas passar o recado também para adultos. Então, naquele primeiro vídeo, a gente conseguiu um êxito muito grande em respostas positivas, porque no caso de um assunto tão delicado, que é o abuso sexual contra a criança, que todos sabem que uma boa parte dele acontece dentro de casa ou por pessoas próximas, muito próximas, e principalmente por parentes, você conseguir colocar em uma linguagem publicitária para um comercial de televisão, onde não fosse agressivo, passasse a mensagem e que a gente pensou naquele primeiro momento deveria levar ao seguinte: a criança que nunca sofreu um abuso sexual assiste aquela propaganda e não sabe o que está acontecendo, sabe que é algo lúdico, algo que acontece nos livros, mas aquela que já passou por algum tipo de abuso, ela se identifica, ela sabe o que ele está falando. Quando diz que é o nosso segredo, não posso contar para ninguém, todo mundo faz de conta que não vê. A criança não é brinquedo. Bom, a motivação do projeto é que nós percebemos um decréscimo no número de denúncias e sabíamos, empiricamente, que isso não acontecia porque estava diminuindo o número de abusos, mas sim porque as pessoas não estavam sabendo onde procurar e como denunciar. E tem com a necessidade também do rompimento, nós vimos a necessidade do rompimento do silêncio, porque até algumas pesquisas que nós levantamos junto com psicólogos e psiquiatras, a gente percebe que o abuso, como ele é, na maioria das vezes, dentro de casa, é muito difícil para a criança ou até para um parente próximo fazer uma denúncia, porque é caso muito delicado e familiar. Tivemos o objetivo, então, de informar a opinião pública, estimular as denúncias, ou, no caso de suspeita ou confirmação da exploração sexual, e orientar o público vulnerável, que é a criança, nessa primeira etapa, e fomentar a implantação de políticas sociais públicas do enfrentamento. Então, também, além das denúncias e de levar isso para a sociedade, a gente queria também criar uma rede de apoio a esse tipo de problema. Não está passando. Para recursos do projeto, a gente contou com o Centro de Apoio do Ministério Público, a Escola Superior do Ministério Público,
a assessoria de comunicação que idealizou e fez a criação de toda a campanha. Apenas contratamos a empresa produtora para fazer uma produtora para poder fazer o comercial na primeira etapa, e na última etapa a gente contratou uma animação para fazer o social game da internet. E também com apoio dos promotores de justiça, porque quando você chega com uma ideia dessa na cabeça, é difícil você vendê-la, porque existe também medo e resistência da nossa parte e de quem ouve a ideia. Como é que a gente vai tratar um assunto tão delicado e você vai conseguir? Vocês vão conseguir? Que tipo de linguagem vocês vão usar? Isso vai incomodar? Não vai? Então a gente faz todo o planejamento, toda a criação de campanha, apresenta para os promotores, geralmente para um promotor do centro de apoio que compra essa ideia e defende a ideia. Esse é o segredo do sucesso. Os investimentos, a gente criou na última etapa um social game, também trabalhamos com camisetas. Essas camisetas levavam para interior e para promotores do interior usar em ações sociais, em escolas. Trabalhamos com a mídia alternativa, que foi um grande sucesso, que foi a mídia saco de pão. Na segunda etapa, a gente começou a falar dos perigos da internet. Então, na primeira, a gente tratou sobre o abuso e exploração sexual contra a criança. Na segunda etapa, a gente começou a falar dos perigos da internet. Então, a gente usou o saco de pão. Fizemos 111 mil sacos de pães. E um dado muito interessante é o investimento nisso. Então, 111 mil sacos de pães a 27 mil reais, teve um retorno de mídia espontânea de mais de 400 mil reais. Além do retorno não financeiro, que é a informação para a sociedade. Trabalhamos com cartazes, adesivos, cartilha informativa com linguagem direcionada não à criança nem aos pais, mas direcionada a professores, a profissionais da área, banners, sacolas de lixo e outras peças. Como já explicado, em 2008 houve a Força Tarefa no Combate à Prostituição Infanto-Juvenil, e onde suscitou essa demanda. Então, o que fazer? Em 2011, ali começaram a tratar. Em 2011, nós lançamos a primeira campanha. Criança não é brinquedo, violência sexual contra crianças e adolescentes não é brincadeira. Aquele primeiro vídeo. Disponibilizamos material para divulgação, e em 2011, 2012, houve também, assim que lançou a campanha, nós disponibilizamos para promotores do interior e para qualquer um de qualquer MP do Brasil. Então começaram as mobilizações dos promotores em suas respectivas comarcas. No final de 2012, lançamos o Perigo da NET, que é aquele vídeo onde aparece a criança digitando. Fizemos também a mídia saco de pão, com distribuição em panificadoras, acionamos a imprensa com o trabalho da assessoria de imprensa para poder cobrir o evento, o que deu muito retorno também, a divulgação gratuita, tá? E em 2013, e a terceira fase, agora em novembro de 2013, nós lançamos o primeiro social game, Perigos da NET, para crianças na faixa etária de 6 a 16 anos. Mas algo que a gente percebeu ao lançar esse tipo de jogo na internet é que existe muita desinformação também no público adulto. Quando a gente hoje, pela facilidade da tecnologia, do próprio celular, tudo que a gente faz, a gente costuma postar na internet e muitas vezes não está atento para detalhes, inclusive do ambiente. Então a gente vê uma outra campanha aí também. Resultados alcançados. Nós conseguimos aumentar o número de denúncias, fizemos a difusão do conhecimento e a gravidade do assunto, passamos orientação não só para a sociedade, mas também para quem trabalha com o tema, para escolas e outros profissionais. Tirando passou algum slide. Aumento, orientação da sociedade. Isso. As
lições aprendidas, a importância do trabalho em rede. Então, algo que teve um sucesso esperado, um retorno esperado, só foi possível com trabalho em rede. A mobilização de atores da área da infância e juventude e principalmente da sociedade. As dificuldades, como a gente sabe em todas as áreas, primeiro, a burocracia e o trâmite dos processos, a ausência da rede de atendimento suficiente para apurar e investigar os fatos noticiados. Então, após uma campanha como essa, após 3 etapas de uma campanha, gera-se tanto número de denúncias que não tem como ser apuradas todas as denúncias. A recomendação é expandir o projeto utilizando outros meios de divulgação e propiciar um alcance a um número maior de pessoas e envolver mais pessoas no assunto. E a conclusão, a necessidade de conscientização e mobilização, estímulo à notificação e denúncias às autoridades, fortalecimento da rede de proteção infanto-juvenil, incentivo e divulgação das iniciativas de enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente. É isso. Obrigado. Parabéns aí pela clareza na apresentação do projeto. Esse momento é o momento em que nós temos para debater a riqueza desse projeto, né? E falarmos sobre as distintas peculiaridades dos estados. Eu posso dar o meu testemunho como promotor de justiça do DF, porque essa é a minha área de atuação, minha área fim. Um dos maiores dilemas que nós encontramos na atuação prática no combate à exploração infanto-juvenil decorre justamente da subnotificação e da ausência de provas desses tipos de infrações gravíssimas. É realmente angustiante nos depararmos com inquéritos e processos mal instruídos que, em última análise, acabam resultando em absoluções por falta de provas. Nesse sentido, o projeto do Ministério Público de Goiás, ele contribui, em alguma medida, né, para tentar diminuir esse quadro de absoluções, porque trabalha na base, né, com a conscientização da população, também permite que as apurações e as denúncias ocorram de uma forma mais significativa e com esse formato, naturalmente, ele vai acabar contribuindo para uma atuação mais efetiva do Ministério Público. Então, eu indago da plateia se nós temos algum questionamento, alguma dúvida com relação a esse projeto. Pode se apresentar, por favor. Boa tarde. Meu nome é Anderson Batista de Souza, promotor de justiça no estado do Amapá. Eu gostaria só de contribuir um pouquinho mais pelo que ele disse, porque há 3 anos atrás, fui também coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e Juventude, e naquela época eu me engajei nessa questão do abuso sexual. Inclusive utilizei a campanha do MP de Goiás, mediante autorização, foi autorizado. E aí nós vinculamos, inclusive, no nosso site, do Ministério Público do Amapá, talvez você não soubesse disso, e ficou durante muitos anos, acho que 2 anos, ficou vinculado no site específico do CAOP, da Infância e Juventude. É claro, também teve todo um trabalho de publicidade envolvendo a questão. E contribuindo só rapidamente pelo que você falou também, na mesma época eu fiz um levantamento de dados que talvez em outros estados maiores não tem como, mas na Amapá é pequeno, foi possível, como ano de referência de 2011. Conseguimos levantar todas as ações penais, né, que tramitaram naquele ano
no estado inteiro, todas as comarcas, né, com o apoio da Corregedoria do Ministério Público do Amapá. E eu pessoalmente fiz o acompanhamento de cada uma daquelas ações, cerca de 342, se não falha a memória, sendo que somente 34 resultaram em condenação. É um número até que, de fato, surpreende, porque são 10%, menos talvez de 10% do número de demandas, de denúncias apresentadas, tirando fora os números daquelas que nem chegaram a ser oferecido denúncia, né? Inquéritos que nem chegaram a se tornar uma ação penal, ou daquelas situações que ainda nem chegaram a ser apresentado ou dado conhecimento às autoridades. E desse universo das absolvições e arquivamentos, um número muito representativo, todas eram por conta da falta de elemento de prova, né? Embora muitos tivessem materialidade ou autoria, de certa forma, alguma resistência do próprio Poder Judiciário, no sentido de que a criança ou adolescente que já tivesse iniciado, né, a vida sexual, um argumento que, infelizmente, alguns juízes acabam acolhendo para colocar a absolvição, né, para o réu, embora reconhecendo o fato, né, mas tornam aquele comportamento da vítima como se fosse algo justificável, né. Então, era só isso mesmo que eu gostaria de complementar. Mais alguma intervenção, pessoal? Ninguém? Bom, então, diante disso, a gente já vai passar para a apresentação do segundo projeto, que também foi vencedor na categoria Defesa dos Direitos Fundamentais. Mas antes disso, a pedido da coordenação do evento, eu passo aqui um recado, no sentido de que os participantes preencham 2 fichas de avaliação que constam dentro das pastas do Congresso. Uma sobre o Congresso em si e outra sobre a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público. Ok? Bem, então eu convido para a apresentação dos detalhes do projeto MP-EDUC, Ministério Público pela Educação, as gestoras deste brilhante projeto, as colegas de MPF e MP estadual, a doutora Maria Cristina Manuela Cordeiro, procuradora da República, e também a doutora Neuza Rodrigues Barbosa, que é promotora do Estado do Amapá, atualmente titular da promotoria de Oiapoque, promotora eleitoral também do Amapá, professora de Direito Civil da Faculdade Estácio do Estado do Amapá e graduada em Direito pela Universidade Federal do Amapá, para que façam essa apresentação de um projeto que eu já adianto, também agora conta com a participação do Conselho Nacional do Ministério Público, uma nova fase desse projeto, que está sendo replicado em âmbito nacional como um grande projeto nacional de atuação e integração do Ministério Público brasileiro. Doutora Maria Cristina, 20 minutos, a palavra é sua. Obrigada, Luciano. Obrigada a todos. Bom, antes de mais nada, antes da gente entrar na apresentação propriamente dita, eu quero mostrar para vocês um vídeo assim, bem curto sobre uma das etapas do projeto. Mas era dia, o sol invadiu a sala, fez da TV um espelho, refletindo que a gente esquecia. Faltou luz, mas era dia, faltou luz, mas era dia. O som das crianças brincando nas ruas como se fosse um quintal, a cerveja gelada na esquina, como se espantasse o mal. Um chá pra curar essa zia, um chá pra curar essa zia. Todas as ciências de baixa tecnologia, todas as cores escondidas nas nuvens da rotina, pra gente ver os prédios enormes.
luz, mas era dia. O sol invadiu a sala, fez da TV um espelho, refletindo o que a gente esquecia. Voltou luz, mas era dia. Voltou luz, mas era dia. O som das crianças brincando nas ruas como se fosse um quintal. A cerveja gelada na esquina, como se de fantasional. O chá pra curar essa zia, o chá pra curar essa zia. Todas as ciências de baixa tecnologia, todas as cores escondidas nas nuvens da rotina, pra gente ver prédios e nós, pra gente ver o que sobrou do céu, 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 o que sobrou do céu. Bom, boa tarde a todos, né? Antes de mais nada. Felizmente, essa é a realidade de grande parte das nossas escolas de ensino público no Brasil. Quadro que a gente quer contribuir para melhorar, né? Através desse projeto do Ministério Público da Educação. Duas coisas bacanérrimas sobre esse vídeo que a gente acabou de ver. A primeira delas, que é um dos pontos mais altos e fortes do nosso projeto, é essa parceria que a gente tem conseguido estabelecer com o Ministério Público Federal, MPB e MP dos Estados, né? A gente vê aí o Ministério Público brasileiro nessas visitas. Não tem MPF, MPF, PDFP, é o Ministério Público. Nós com a camisetinha do projeto, sem que haja essa distinção. Então, são essas forças unidas em prol da busca da melhoria da qualidade da educação. E a outra coisa é essa creche que foi construída, sabe, R$2 milhões, fechada há 2 anos por questões de rixas políticas ali do governo municipal. Ela foi aberta à população 20 dias depois dessa visita. Não foi preciso expedir uma recomendação, entrar com ação judicial, nada, simplesmente a presença do Ministério Público constatando aquela situação já foi suficiente para que essa creche fosse aberta. Então esse é o tipo de resultado que a gente tem colhido muito nesse projeto, que não está ali numericamente, né, nessas medições numéricas que a gente costuma colher na imprensa e tal. Então os resultados nesse aspecto têm sido assim, muitos e muito positivos, e tem causando uma transformação social mesmo nas localidades onde está sendo executado. Mas passando para a apresentação, para explicar como funciona o nosso projeto. Em termos de motivação, né? Posso, entre tantas, as 4 principais, como eu disse, fomentar essa parceria entre o Ministério Público, né? Uma parceria efetiva, com um foco na defesa do direito à educação. Estabelecer o direito à educação básica como prioridade na atuação dos procuradores da República e promotores de justiça, evidenciando a necessidade da criação de ofícios e promotorias exclusivas de educação. A especialização da educação no Ministério Público ainda é muito nova. Ela vem em datas de mais ou menos 2 anos para cá. O Ministério Público dos Estados, apesar de estar muito à frente do MP Federal nessa questão, ainda não conta, em muitos estados, com centros de apoio operacionais, né? Os CAUs, né, de educação. Tem muitos municípios que também não têm as promotorias especializadas. E no nosso caso, no MPF, nós contamos no Brasil inteiro com apenas um ofício exclusivo de educação.
recém-criado no Rio de Janeiro, na Procuradoria onde eu atuo. Terceira motivação nossa, de levar o conhecimento do cidadão, né, as informações essenciais sobre o seu direito em exigir a prestação do serviço público de educação de qualidade e também de que ele entenda a respeito do seu dever de contribuir para que esse serviço seja adequadamente prestado. Levar também ao cidadão informações sobre o seu sistema, como funciona o sistema de educação local, quais os recursos que os municípios recebem para investir em educação, recursos que as próprias escolas recebem para investir em educação. É essencial que a comunidade escolar tenha conhecimento de tudo isso, que ela passe a participar efetivamente, né? Eu digo sempre que é preciso que a gente dê um passo adiante, porque nós temos uma cultura no Brasil de muito de esperar que o governo faça as coisas, de só cobrar, e é preciso que a gente dê um passo adiante e passe a participar, né? Fazer parte da solução desse problema. E a comunidade unida, ela consegue fazer isso. Enfim, de fomentar o efetivo funcionamento dos conselhos sociais. Os conselhos são essenciais para que o sistema de educação funcione. Eles existem, geralmente, na teoria, porque para que os municípios possam receber recursos, principalmente do governo federal. Mas, na prática, eles não existem e não funcionam, pelos mais variados motivos. Mas eles não funcionam. E a gente, vendo essa necessidade de que os conselhos funcionem, também motivou a elaboração desse projeto. Os recursos envolvidos nesse projeto são basicamente humanos, né? E eles limitam basicamente aos custos de deslocamento, principalmente dos membros do Ministério Público Federal, para a realização das audiências públicas e visitação das escolas. Porque o MP estadual, ele geralmente já está lá, no local, na ponta, né? O MP federal, ele não tem uma polarização tão grande como dos estados, aí um dos grandes pontos fortes dessa parceria. Então, os recursos envolvidos são basicamente esses. Nós formamos várias parcerias com empresa, com a BN9, que desenvolveu o nosso logo, com a própria Rede Globo, que está só esperando disposta a veicular a campanha televisiva. Então, enfim, produtora de vídeos e tal, nós estamos buscando parceiros para poder minimizar, né, o impacto desses recursos financeiros mesmo para desenvolvimento do projeto. Fases do projeto. Todo o projeto ele foi desenvolvido para ser executado através do site www.mpduc.mp.br. Todo o material do projeto está nesse site. Todos os questionários que são respondidos online pelas escolas, depois vou falar na devida etapa. Todo o material para executar o projeto, cartazes, os folhetos, todas as peças de atuação, nós temos mais de 100 recomendações prontas ali, que diz respeito a cada situação, a cada, problema identificado, existe uma recomendação respectiva para que esse problema possa ser solucionado, tudo no site. Segunda, então, as fases são, resumidamente, primeiro, as reuniões do Procurador da República e Promotor de Justiça, para que eles possam sentar e traçar as estratégias para a execução do projeto, porque o projeto ele tem uma maleabilidade de execução, ele tem uma flexibilidade na sua execução, porque cada lugar tem uma peculiaridade diferente. Então, é importante que o promotor e o procurador se sentem juntos e traçem as estratégias para a sua execução. Reuniões com secretários de educação do Estado e município, com os conselhos sociais, para apresentar o projeto para eles, buscar parceria também dos gestores e dos conselhos na sua execução. É importante, a gente sempre diz, né? O nome, eu acho, o segundo nome desse projeto devia ser parceria, porque a intenção é sempre, o espírito desse projeto é de parceria, não é de penalização, é de buscar ajudar esses gestores a encontrar soluções para os problemas das suas redes escolares. Segunda etapa é a formação do diagnóstico da rede escolar, obtido através das respostas a esses questionários que eu acabei de falar, que estão no site, são respondidos online pelas escolas, pelos gestores municipais, estaduais, conselhos sociais. Esse diagnóstico é feito pelo próprio sistema,
que nos dá, aos executores do projeto, nos dá um resultado de quais são os problemas identificados em cada rede escolar. E através dessa identificação é que a gente vai buscar a solução junto aos gestores. Terceira fase, a primeira audiência pública. Tem aquele objetivo de ouvir a comunidade, levar informações sobre o funcionamento do sistema educacional e estar perto da comunidade, né? A visitação nas escolas, que foi aquele vídeo inicial, que eu julgo uma das fases mais importantes desse projeto, porque ela nos leva para perto do problema, ela nos tira do gabinete, ela humaniza a nossa atuação, sobretudo, te faz enxergar o problema na realidade. Te aproxima desses gestores escolares, das crianças, dos professores, e é bem emocionante para a gente tem sido fazer, né, Sérgio, essas visitas. Quarta fase, daí sim, identificados todos os problemas, a expedição de recomendações, de acordo com os problemas identificados pelo diagnóstico. Essas recomendações, elas geralmente são expedidas numa reunião, são expedidas, entregues ao gestor numa reunião, onde a gente senta, conversa, a gente negocia, obviamente, dentro de tudo isso aqui, o que é possível ser feito agora, o que é possível ser feito daqui a alguns meses, enfim, vamos fazer um cronograma, né? É tudo negociado, e a gente tem tido respostas assim, incríveis desses gestores, que eles acabam sendo muito colaborativos, muito colaborativos. E, enfim, a quinta etapa, uma segunda audiência pública. Para quê? Para que a gente possa, o Ministério Público, prestar contas do seu trabalho, do trabalho que foi desenvolvido durante esse projeto, de tudo que foi feito, da situação de como as escolas foram encontradas, e também para que a comunidade saiba quais foram as recomendações expedidas pelos executores do projeto aos gestores, o que foi recomendado, o que os gestores cumpriram e o que eles deixaram de cumprir. Isso também tem se mostrado bastante efetivo, porque nós temos constatado que, geralmente, esses gestores públicos eles temem muito mais ser expostos à comunidade, ter que ir lá explicar numa audiência pública o que ele não cumpriu a recomendação A, B ou C, do que sofrer uma ação judicial, que geralmente fica anos na justiça. Eventualmente a gente até consegue uma condenação ou outra por impunidade, mas o problema continua lá e vai continuar lá. E o nosso objetivo é solucionar o problema. Em termos de monitoramento e controle, nós possuímos duas equipes de coordenação. A primeira, é um grupo de coordenação nacional, agora chamado de coordenação compartilhada, que é formado por procuradores da República, promotores de justiça. Está aqui a Kátia, do MPDFT, que faz parte dessa coordenação. Puxa, porque tem esse objetivo, principalmente, de viabilizar novas parcerias, avaliar as possibilidades da sua execução, etc. E a equipe de coordenação dos servidores da PFB-CPGR, exclusivamente designados para acompanhar a execução, dando suporte aos membros executores e informações ao cidadão. Resultados alcançados numericamente, porque existem vários outros que a gente não consegue medir aí, mas é isso, ele encontra-se atualmente implantado em 23 estados, 122 municípios brasileiros, com a realização de 35 audiências públicas, 450 escolas visitadas e 175 recomendações expedidas, muitas das quais já atendidas ou em prazo para atendimento. Principal, não há notícias de judicialização de nenhum conflito ainda. É uma das características marcantes desse projeto, inclusive, a não judicialização dos conflitos. E aqui eu vou encerrando a minha parte. As lições aprendidas estão aí, não vou falar senão não vai dar tempo. A Neuza mostrar os resultados que a gente tem tido lá em Oiapoque, né, Neuza? Neuza é super parceira lá do Ministério Público do Amapá. Boa tarde a todos. Eu gostaria de apresentar alguns resultados que nós já alcançamos no Oiapoque. O projeto lá foi implantado no dia 14 de março, Cristina, né? E desde lá nós já tivemos ótimos resultados realmente no Oiapoque. Não é que o MP estadual não trabalhava, não é isso. Nós tínhamos várias ações em relação a essas escolas
mas que ficavam naquela da audiência, o juiz manda providenciar reforma, não reformava e pronto. E quando nós começamos a trabalhar em parceria com o MPF, com o Procurador da República, que fica lá no Amapá, então nós começamos a obter maiores resultados, principalmente após as visitas nas escolas. O Oiapoque ele tem uma característica diferente, porque nós temos 32 escolas indígenas, e realmente nós temos comunidades indígenas lá, e dessas, você já pode colocar. Então, dessas escolas, nós já conseguimos a reforma de várias, como nós iremos mostrar, e realmente quero agradecer, inclusive, essa parceria excelente, né, com a doutora Maria Cristina, que tem trazido frutos efetivos para a mudança da educação, sobretudo lá na minha comarca. Também quero fazer referência que nós não expedimos nenhuma, não entramos com nenhuma ação, de fato, fizemos recomendações, o prefeito aderiu ao projeto, chamamos os vereadores, a Câmara dos Vereadores. Essa daí é a estrada, né, que eu todo dia percorro, né, todo mês, eu fico 30 dias lá na comarca, aquilo ali é o Oiapoque, são 560 quilômetros, ali é o inverno e aqui é o verão. Aqui nós ficamos, ó, o carro da promotoria está lá atrás. Esse carro passou na frente e derrubou a ponte. E agora, que é Rio, como que faz? Aí tivemos que voltar para casa, né? E voltar com 3 dias depois que eles fizeram o acesso. Esse daí é uma das fases que a Cristina falou, de reunião com todos os diretores para a apresentação do projeto. Todos aderiram. Então, isso daí ainda foi em março. Aquele lá embaixo é o Procurador da República, Felipe. Pode passar. Os resultados alcançados. Essa é uma das escolas que isso daí já foi uma melhoria depois da ação civil pública. Não conseguiam, eles estudavam só num pedaço de casa. Isso daí foi com a ação civil pública. Quando nós chegamos, essa escola estava assim. Em 4 meses, pode passar. Nós conseguimos inaugurar essa escola que não é nem perto do que os alunos precisam, mas considerando as condições, ficaram com salas de aulas novas, né? Pode passar. As salas de aulas eram assim, e essa ainda é uma das fotos mais bonitinhas, né? Que as outras não tinham nem janelas. Isso daí são várias salas, elas não tinham ventilação nenhuma. Pode passar. E depois nós conseguimos, inclusive, as centrais de ar, né, no Amapá, 40 graus é pouco, né, ainda, muito quente. Ali não está aparecendo, mas conseguimos mobiliário. Tinham processos de licitatórios que estavam travados por pura falta de capacitação das pessoas que trabalham lá. Pode passar. Essas aí eram salas, cimento cru, as janelas todas destruídas e posteriormente elas ficaram assim. Hoje elas estão assim. Isso é apenas uma das escolas. Nós estamos trabalhando nesse semestre com 3 escolas e se tivermos a possibilidade de apresentar nesse semestre que vem vai estar ainda melhor, porque nós não vamos parar. Aí era o único banheiro, esse do lado dali não funcionava, o único que funcionava era esse. Nós conseguimos colocar banheiros novos, inclusive com acesso para as pessoas com necessidades especiais. Pode passar. Essa era uma outra escola, né, que nós estamos trabalhando nessa escola agora. Pode passar. A sala de aula era assim, olha os alunos. Aquela era veneziana e o chão era terrível. Em 2 meses nós já conseguimos, conversamos com a empresa que presta serviço de lá e essas salas já estão assim. Outro problema, pode passar. Outro problema é a questão de capacitação. A doutora Maria Cristina falou que os conselhos da educação não funcionavam. Então, a merenda escolar lá não recebia, há 2 anos, não recebia o recurso da merenda escolar. Por quê? Porque os conselheiros simplesmente não faziam a prestação de contas. E não faziam por quê? Porque não tem capacidade. Se nós, às vezes, não entendemos aqueles números, imagina eles. Então, vamos fazer parceria. Eu mesma, né, consegui a parceria, eu e o Felipe, com o pessoal da CGU, a Controladoria Geral da União. Chamamos todos os conselheiros e eles
receberam capacitação, receberam diploma, foi uma semana, sentamos com eles, o que é que falta prestar contas, prestamos as contas e as verbas serão já liberadas. Então isso é atuação efetiva, isso que faz a diferença, né? Então essa daí foi nosso curso de capacitação, pode passar, pode passar. E esse daí também foi reunião com os servidores da prefeitura sobre a questão de capacitá-los também nas licitações. Sentamos com eles para que todas as licitações do ano que vem já possam ser finalizadas até novembro, para que não falte merenda, as empresas de manutenção possam prestar as manutenções dos problemas que nós já levantamos durante todo esse ano. Então, aí também outra foto, e você pode continuar passando. Então o tempo é exíguo, né? Ainda tinha algumas outras coisas para falar, mas assim, é dizer que não é um projeto apenas para contar números, não, né, Cristina? É realmente mudança de pensamento, é a quebra daquela velho pensamento, estrutura de que a educação pode ser feita de qualquer jeito, e não é. Então, nós estamos satisfeitos. Eu vim lá do Amapá, né, eu peguei aquela estrada só para dizer que o MP-Duc no Amapá, no Oiapoque, no Extremo Norte, tem funcionado, tem dado resultado, e nós iremos continuar. Maria Cristina, quero fazer um agradecimento especial à minha procuradora-geral, que não pôde estar aqui, a doutora Ivana Lúcia Francusei, que aderiu ao projeto, e isso é importantíssimo para o desenvolvimento, exatamente essa parceria do Procurador-Geral de Justiça com o MPF. Muito obrigada. Bem, eu diria que esse é um projeto que evidencia que o Ministério Público Brasileiro tem capacidade plena de atuar de forma articulada, de forma nacional. Muitas vezes nós ouvimos nos encontros que o Conselho Nacional promove que determinados projetos não podem ser nacionalizados porque, por vezes, não consideram as distintas peculiaridades regionais dos estados. Entretanto, nós temos ponderado, o conselheiro Jarbas, que preside a Comissão de Direitos Fundamentais, o próprio Dr. Janot, que nós vivemos um novo momento no CNMP, momento em que o Conselho, sem abrir mão do seu poder de controle, sem abrir mão da sua função correcional, disciplinar, também abre uma nova vertente de atuação, de fomentar e induzir a unidade nacional de atuação do MP. Porque esse também é papel do Conselho, um órgão central, um órgão nacional, com caráter institucional, deve também contribuir de alguma forma para essa unidade nacional de atuação. Eu também costumo dizer o seguinte: nós passamos um quarto de século, praticamente 25 anos, falando só de independência funcional, quase nada de unidade. A independência funcional, que nos é tão cara, foi responsável por nos trazer até aqui, com todo o reconhecimento do trabalho do Ministério Público pela sociedade, pela imprensa, o que de última forma acabou se revelando nas manifestações de junho do ano passado, todo esse reconhecimento e prestígio que o Ministério Público detém. No entanto, só pela independência funcional, creio eu, nós não sobreviveremos. E são iniciativas desse tipo, iniciativas brilhantes, que buscam trazer visibilidade para essa atuação integrada nacional do Ministério Público, que vão conferir não só visibilidade maior para o trabalho do Ministério Público, mas também legitimidade social para as suas ações. Então, este é um belíssimo projeto que demonstra que, apesar de todas as peculiaridades, dificuldades estruturais, dificuldades humanas, das distintas unidades e ramos do MP brasileiro, nós temos totais condições de desenvolver mais e mais projetos nacionais de atuação. Alguém quer fazer algum questionamento? Vamos lá. Meu nome é Sávio Damasceno, produtor de
estado da Bahia. Eu queria aproveitar a oportunidade para compartilhar com os colegas algumas dificuldades que nós encontramos no estado da Bahia, que eu quero compartilhar para vocês, para ouvir de vocês a respeito da metodologia mesmo, como vocês vêm fazendo, até para a gente compartilhar essas experiências. E eu acho uma oportunidade muito interessante esse momento aqui do Ministério Público Baiano com o MPF, por essa aproximação de experiências. Nós lá na Bahia já desenvolvemos um projeto muito semelhante a este, ele vem desde 2008, foi inclusive premiado pelo CNMP no ano passado, em 2013, cuja metodologia é bem semelhante à do MPDUC. Nós já encontramos algumas dificuldades que estão sendo enfrentadas, e essas dificuldades que eu quero colocar para vocês, para que a gente compartilhe um pouco essas experiências e as soluções que vocês vêm trabalhando em cima disso. Seriam 3 as perguntas. Primeiro, em relação às visitas. Dentro da metodologia do MPDUC, a proposta é de realizar essas visitas na totalidade das escolas do município onde ela foi lançada, ou em algumas escolas, por amostragem, como é que seria? Segunda pergunta, o que vocês fazem, e dentro da metodologia, o que fazer nessas visitas? Essas visitas, elas servem para alimentar esse cadastro que existe no site, ou esse cadastro é alimentado pelas próprias escolas e essa visita é para uma conferência? E a terceira pergunta seria no segundo momento, numa segunda audiência pública, em que é um dos momentos mais importantes do programa, que é esse feedback com a sociedade, você prestar contas para a comunidade. Como é que se dá essa prestação de contas? Pelo que eu vi pela apresentação da colega, essa forma do antes e o depois é o ideal. Agora, por exemplo, se eu for aplicar esse programa no município de Salvador, onde eu tenho mais de 700 escolas, eu teria que fazer mais de 1.400 visitas para fechar essa atividade dentro da capital, né? Então são dificuldades com as quais a gente já esbarrou. Existem algumas propostas, mas eu queria colocá-las para vocês também, para ouvir de vocês e aprender com vocês. Com licença, boa tarde. Acho que eu quero. Sérgio é nosso colega do MP Federal, atuando no Rio atualmente, que também participa do projeto MPDUC, vai nos dar mais informações. Boa tarde. Sávio, muito boas as suas perguntas. O projeto do Ministério Público dos Objetivos do Milênio serviu como inspiração para o MPDUC, né, o nosso colega Clodoaldo, lá da Bahia. O MPDUC e o Objetivos do Milênio, ele basicamente tem 2 distinções, né? Uma delas, e 2 estão dentro dessas suas perguntas. Uma delas é no tocante às visitações. No projeto MPDUC e os Objetivos do Milênio, me parece que existe uma premissa de visitar todas as escolas. E nós debatemos muito isso com o Clodoaldo, e nós entendemos que não seria possível replicar um projeto dessa natureza para todos os municípios, em especial os maiores, que isso seria um impeditivo para que os colegas executassem o projeto. Então, de fato, a gente estabeleceu nesse ponto da visitação, lógico, se você visitar todas as escolas, quanto melhor. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós estabelecemos 20% das escolas. Nós estamos visitando lá no Rio de Janeiro 20%. A gente está executando um projeto hoje no município do Rio de Janeiro, que tem 2.000 escolas. Nós fizemos o quê? Dividimos o município em 11, né, que são as regiões administrativas. Começamos na primeira e, em seguida,
vamos seguindo até executar nas 11 regiões administrativas. Agora, isso não tem nenhum problema visitar apenas 20% das escolas. Por quê? Porque o objetivo do projeto é solucionar o problema da rede e não das escolas. Então, a gente, como a Maria Cristina colocou, a primeira fase do projeto, na verdade, é de se fazer um diagnóstico da situação daquela rede. E a visitação é apenas uma das etapas desse diagnóstico. A gente faz também os questionários, né, que são preenchidos pelo site, pela própria escola, e a fidedignidade desse questionário é aferida, dessas respostas, ela é aferida de 3 formas. Primeiro, que quando a gente pede para a escola responder, a gente diz que essa informação vai ficar pública para toda a sociedade e que vai ter uma audiência pública em que as pessoas vão ter a possibilidade de se manifestar, inclusive, com relação àquelas respostas. Segundo, quando ele vai preencher o questionário, a gente diz que fornecer informação falsa para o Ministério Público pode caracterizar crime. E a gente também diz que a escola dele pode ser visitada. Então, assim, a gente tem percebido na prática que as escolas não estão, que os diretores das escolas não estão mentindo na hora de preencher esses questionários. E dentro desse diagnóstico, como eu falei, são 3 etapas. Uma são os questionários, outra as visitas e outra a audiência pública. Com base nisso, a gente consegue ter um diagnóstico bem preciso do que realmente está pegando naquela rede de ensino. E realmente eu não vejo necessidade de visitar todas as escolas. Quanto a essa sua pergunta do que fazer na visita, se era só para marcar o ponto, não. A gente desenvolveu 3 formulários para serem preenchidos, vamos dizer assim, no momento da visitação. Que é, na verdade, um roteiro fotográfico. Infelizmente a gente não vai ter tempo, mas tem um site do projeto em que tem um campo para inserir as fotos das escolas visitadas, né? Então tem ali um roteiro fotográfico exatamente para poder tirar as fotos, para poder depois em seguida inserir no nosso site. Tem um outro formulário que é uma condensação dos questionários que as escolas preenchem no site, exatamente para que a gente possa verificar se aquilo que ela respondeu bate com o que foi verificado na visitação. E tem também um formulário que é como se fosse uma espécie de autovistoria estrutural. Foi desenvolvido pelo CREA e a gente utiliza esse formulário também para ver a condição estrutural da escola visitada. Então, são esses formulários que a gente utiliza no momento da visitação. Que também estão no site. E a sua terceira pergunta sobre esse feedback, na verdade, a gente previu essa etapa dessa segunda audiência pública de prestação de contas. Então, esse feedback, na verdade, é dado em 2 momentos. No nosso site também existe lá uma área em que a gente insere todos os documentos produzidos ao longo da execução do projeto. Então, todas as recomendações expedidas, enfim, as fotos que são tiradas, todo o material que é produzido ao longo do projeto fica disponível no site de acesso público. Então, a população pode ver. E nesse momento da audiência pública, dessa segunda audiência pública, a gente trata melhor sobre essas recomendações para ouvir da sociedade, enfim, o que ela tem a dizer. Isso já acontece até na primeira audiência pública, mas, enfim, para ouvir da sociedade o que está pegando realmente na educação naquele município. Mas só para fechar minha intervenção, eu já me alonguei, as 2 diferenças do projeto MPEDUC e o Objetivos do Milênio, eu acho que eles podem caminhar perfeitamente em conjunto, inclusive lá na Bahia, tenho falado com os colegas, nada impede que seja feito os 2, o Objetivos do Milênio e o MPEDUC. Eu acho que não há nenhum impeditivo, mas as 2 diferenças seriam essa questão da visitação, que o Objetivos do Milênio tem como premissa visitar todas as escolas, e o outro são os modelos de atuação que eles já ficam no nosso site. Então, para cada pergunta, ao lado da pergunta, o colega pode clicar e vai sair a recomendação, como a Maria Cristina falou, tem mais de 100 modelos de recomendações que os colegas podem utilizar.
enfim. Mas assim, realmente são projetos irmãos e eu sou fã também do projeto Objetivos do Milênio. Depois, as dúvidas pendentes ainda podem ser compartilhadas pelos colegas. Eu tenho, infelizmente, que avançar, pessoal, porque senão a gente não consegue concluir os demais projetos, tá certo? Esse já passou um pouquinho do tempo, projeto brilhante, como vocês puderam ver, e por isso eu convido a doutora Karine Oliveira Guedes, que é promotora de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, formada pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduanda em Direito Ambiental e Urbanístico pela Fundação Escola Superior do Rio Grande do Sul, curso de extensão em Direito do Saneamento pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, coordenadora da Câmara Técnica de Saneamento, CEAMA, do Estado da Bahia, e gerente do programa do Lixão à Gestão Sustentável, titular da Promotoria de Justiça de São Francisco do Conde, na Bahia, para nos brindar com a apresentação do projeto também vitorioso, Resíduos do Lixão à Gestão Sustentável. Doutora Karine, 20 minutos. Obrigada, boa tarde a todos. Queria convidar aos colegas, servidores do Ministério Público e aos companheiros mesmo, a pessoa do Dr. Luciano. É uma grande honra compartilhar esse momento com projetos tão brilhantes, né? A criatividade, acima de tudo, ela faz o Ministério Público mais unido, mais efetivo. E em relação ao tema, acho que está com dificuldade de achar, estava em Open Office. O projeto é Resíduos do Lixão à Gestão Sustentável. Todos sabem que em 2012 nós tivemos implementada no nosso país uma lei que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que veio alterar completamente o que nós dispunhamos de ordenamento jurídico nessa área. E também, deixa eu ver se eu ajudo aqui. Terceiro passo. Segundo. E terceiro. Vamos descontar o tempo aqui no cronômetro. Está interrompido oficialmente. Obrigada. E como enfrentar esse problema? Né? O desafio do promotor de justiça, do Ministério Público, em relação aos lixões, que têm nefastas consequências, que afetam direitos que são caros, né? Afetam diretamente o meio ambiente, afetam a saúde pública. Em relação ao meio ambiente, o lixão é capaz de causar poluição praticamente todos os recursos naturais, flora silvestre, fauna, lençóis freáticos, recursos hídricos, de uma maneira geral, de modo que é algo que tem que realmente ser extirpado da nossa sociedade. E é algo muito complexo, porque ao lado disso você tem também um padrão de consumo cada vez mais desenfreado, com produtos que levam o consumidor a um descarte cada vez maior. E como enfrentar tudo isso? O que motivou? A motivação foi a seguinte: antes nós tínhamos lixões, tínhamos um ordenamento jurídico que direcionava a construção de aterros sanitários para a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, e esses aterros sanitários, a maior parte das vezes públicos, construídos com recursos públicos, viravam lixões por causa de uma má gestão, por causa de um excesso do volume de resíduos sólidos. E a situação até hoje é essa, de que a maioria dos municípios brasileiros não apresentam uma gestão e nem um gerenciamento adequado dos seus resíduos sólidos. Nós também tínhamos algumas regras esparsas em relação a alguns resíduos sólidos, como aqueles provenientes das atividades de saúde, resíduos industriais, mas eram normas muito esparsas e que não davam conta desta complexidade do que é
o manejo adequado e a gestão adequada de resíduos sólidos. Então, com a Lei 12.305, nós tivemos aí uma lei brilhante que diz o seguinte: agora a gente não vai ter mais que olhar só para o aterro sanitário, a gente vai ter que cuidar de de onde sai o resíduo, para onde vai, todos os tipos de resíduos. Não estamos mais falando só de resíduos da limpeza urbana, que já tínhamos uma legislação especial já na lei de saneamento básico, e a responsabilidade ela é compartilhada. A responsabilidade é do poder público, é da sociedade e é dos grandes geradores de resíduos sólidos do setor econômico. E isso fez com que os nossos TACs, as nossas ações civis públicas, que foram ingressadas anteriormente à Lei 12.305, caíssem numa incompatibilidade total com a legislação que a gente tem hoje. Porque a legislação de hoje, ela diz, que ainda todos sabem, né, da polêmica, da expiração do prazo de agosto para encaminhamento para aterro sanitário dos rejeitos, não são dos resíduos. A gente não vai mandar lixo, primeiro que a gente nem tem mais lixo, a gente tem que falar em resíduos. Por quê? Porque resíduos sólidos, segundo a lei, e segundo a coerência, é um bem econômico, ele tem que ser tratado como bem econômico. Então nós temos que, ao invés de enterrá-lo, a gente tem que fazer desse resíduo, tem que gerar novas potencialidades. Então, todos os nossos instrumentos anteriores a essa lei, eles estavam incompatíveis, porque eles apenas tratavam do aterro sanitário e não tratavam do artigo 9º da política de resíduos sólidos, que fala na não geração de resíduo, na redução, na reutilização, na reciclagem, e que é o que há de mais complexo para o Ministério Público hoje. Como fazer isso? Porque isso está diretamente ligado ao padrão de consumo, o padrão do cidadão, que tem que selecionar os resíduos e ainda não aprendeu a fazê-lo. Então, como compatibilizar todas essas novas obrigações da lei? Como o Ministério Público enfrentar e fazer exigir de cada um desses atores, poder público, cidadãos e setor econômico, as obrigações impostas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. O objetivo do projeto é instrumentalizar os promotores de justiça a exigirem essa implementação, que tudo isso que eu falei pode ser resumido na questão da gestão de todos os tipos de resíduos. Por isso, o nome do projeto, do lixão à gestão sustentável. Que eu tenho que apresentar lá? Eu passo aqui, peraí. Por favor, obrigada. Então, o que nós decidimos fazer? Depois de, pela Câmara de Saneamento, acompanharmos que as questões envolvidas a resíduos sólidos pelos órgãos, as secretarias estaduais de meio ambiente, desenvolvimento urbano, a FUNASA e os próprios municípios tinham ações isoladas nessa área de resíduos sólidos, e nós sentimos a necessidade de que essas informações elas fossem reunidas. Então, hoje nós dispomos de um banco de dados para que a gente informe ao promotor de justiça o que naquele município onde está sendo trabalhado, o que existe de projeto nessa área. O projeto ele disponibiliza um manual de atuação funcional que está disponibilizado no site. Envolveu a capacitação dos promotores de justiça, nós tivemos alguns workshops, seminários, envolve a sensibilização da população, a articulação entre os órgãos, que eu falei, envolvidos na área da gestão de resíduos sólidos, a sociedade organizada e a disponibilização de material publicitário para a divulgação da execução do projeto. Porque o promotor aí, ele vai ser fomentador da formulação de uma política pública. E essa política pública, se não tiver a participação da sociedade, ela vai ser falha. E a primeira providência do promotor de justiça é buscar a implementação do planejamento na área do serviço público relacionado a resíduos. Então, o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, ele está sendo objeto da celebração de TACs. Se falar do tema geral, Cristiane, por favor. Como recursos, nós temos o promotor de justiça à frente, um assessor técnico, nós temos um engenheiro sanitarista que presta um apoio essencial na abordagem dos casos que são levados às promotorias de justiça. Atualmente nós temos 14 promotores regionais de meio ambiente
e 37 promotores de justiça locais. Em relação ao promotor regional do meio ambiente, eu não sei se vocês sabem, na Bahia nós temos promotorias regionais especializadas em meio ambiente, e esses promotores eles têm um papel fundamental na execução desse projeto, porque a gestão de resíduos sólidos, assim como os demais componentes do saneamento básico, ainda mais um estado como a Bahia, que é continental, ele demanda uma gestão consorciada, então ele demanda um diálogo entre os municípios. E o promotor de justiça que tenha uma atuação abrangente em determinada região, ele vai conseguir, sem dúvida, que esse planejamento, que esse diálogo entre os municípios e eventual compartilhamento de aterros sanitários e de outras ações relacionadas a resíduos, elas ocorrem. Então a gente considera que o promotor regional ambiental ele é um ator importantíssimo no projeto que estamos levando à frente. Como recursos são estimados 58 mil em fração, dos quais foram gastos 38 mil. E na primeira fase houve a criação da identidade visual, a elaboração do manual, a realização de diversas reuniões, essas não pararam, a SEDU, que é a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a CODER, que é a executora na área de desenvolvimento urbano, a FUNASA, Secretaria de Turismo, que também desenvolve um trabalho, é interessante, algumas cidades turísticas desenvolvem um trabalho de fomento à gestão de resíduos sólidos adequada com o desenvolvimento turístico. A UPB, que é a União dos Municípios do Estado da Bahia, a Universidade, especialmente os gestores municipais, que são os responsáveis, a titularidade do serviço público em questão. Então, as atividades dos promotores que aderem ao projeto, dentre as atividades estão a realização de reuniões, audiências públicas, celebração de TACs e o acompanhamento desses TACs. Pode passar, por favor. E são algumas peças publicitárias. Primeiro, à esquerda, é o folder, que reconhece o resíduo sólido como um bem com valor econômico, que, quando bem gerenciado, gera trabalho e renda, promovendo a cidadania. E, ao lado direito, é um pouco mais profundo, com informações sobre a política, porque nós estamos, especialmente nesse momento, da implantação de política. Então, o município ele vai ter que sentar com a sociedade, a prefeitura, e a sociedade, e o setor econômico, e tem que definir a sua política para que ela se desenvolva conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, esse folder do lado direito, ele traz esse apelo para que a sociedade entenda como que deve se dar a gestão de resíduos sólidos e chama a sociedade para participar desse desenvolvimento da política. Pode passar, por favor, senhor. Ali ao lado esquerdo, na verdade, essa mesma peça é uma cartilha. O que podemos fazer com os resíduos, né? Essa cartilha, o conteúdo dela, que está disponível também no site, busca enfrentar aquele comportamento usual do cidadão que acha que o grande trabalho dele, a grande função dele, no que diz respeito a resíduos, é pegar o lixo dele e colocar ele na porta para o carro passar. E olhe lá, porque muitas vezes coloca em local que não é apropriado. Então, isso faz com que a gente busque não só a participação da sociedade na implementação da política, das audiências públicas, o controle social é um aspecto importante da política de resíduos, ele é um aspecto que tem sido salientado pelo Ministério Público. Um plano municipal de resíduos sólidos que não tem a participação da sociedade, ao nosso ver, ele confronta os termos da política nacional e desenvolve também essa cultura de que os resíduos eles devem ser selecionados, que eles devem ser reduzidos, não devem ser gerados, e que a gente vai, com isso, promover um ciclo até de estímulo aos catadores de resíduos sólidos, aos catadores de materiais recicláveis e materiais reutilizáveis. Nós, muito recentemente, tivemos o lançamento pelo Conselho Nacional do Ministério Público de uma cartilha que busca desenvolver a atividade do Ministério Público no que diz respeito à inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Isso é muito importante. Um dos aspectos que a gente trabalha é justamente esse, de inserir esses catadores no serviço público, que eles sejam pagos, remunerados com dignidade, e tudo isso faz parte de um ciclo. Eu sou apaixonada pela lei de resíduos sólidos porque ela tem isso, ela tem uma sinergia
ela tem um enfrentamento em várias áreas, e eu costumo dizer o seguinte, a gente tem alguns eixos que a gente tem que buscar no enfrentamento dessa questão. A formulação de um plano, educação ambiental, inserção socioprodutiva dos catadores, a cobrança dos grandes geradores de resíduos de suas responsabilidades, né, aqueles industriais, de saúde, etc. E se nós não fizermos tudo ao mesmo tempo agora, a gente não vai conseguir uma educação efetiva. Se a gente tiver só um plano sem educação, só a educação sem a inserção dos catadores, só a cobrança do setor econômico sem o plano, enfim, a gente não vai ter. A gente tem que realmente fazer tudo isso, é muito complexo, é muito complicado, e a gente também reconhece nessa complexidade a importância do promotor de justiça ali no local, estimulando para que a sociedade participe, fazendo, trazer à tona a importância disso. Porque se a gente não tiver isso tudo, a gente não vai atender à obrigação do artigo 54 da lei, que fala que a gente deve mandar apenas rejeitos para os aterros sanitários. Então, quando agora em agosto expirou o prazo para a erradicação de lixões, e claro, teve uma inquietação muito grande na nossa classe, quando as pessoas perguntavam para mim, eu falei assim, olha, não preocupa com o aterro sanitário, porque se você tiver um aterro sanitário amanhã, você não vai mandar rejeito para lá, você vai mandar resíduo. E é claro, obviamente, não tem uma ilusão de que no ano que vem a gente vai mandar só rejeito. Eu acho que a gente tem que fazer agora o nosso papel para que daqui a 15 anos essa lei ela floresça frutos realmente adequados ao que ela escreve, que é mandar só rejeito para a aterro sanitário. Mas se nós não começarmos isso agora, isso nunca vai acontecer. E a própria lei, tanto de saneamento básico como de resíduos, admite que esse aperfeiçoamento dos serviços públicos, eles sejam graduados, ocorram de forma gradual. Né? É óbvio, porque nós estamos aí enfrentando toda uma realidade que não existia até então. Vamos passar. A empolgação toma conta. Então, o monitoramento do projeto se refere ao número de audiências públicas, de inquéritos civis, o número de promotores que aderiram ao programa, e especialmente o número de taxas firmados. A gente não quer chegar a ACP, a gente não teve até o momento nenhuma ACP ingressada. Aí são alguns gráficos, ainda bem que tivemos êxito nas metas que tivemos até agora, todas. Vamos passar, por favor? E os resultados alcançados são esses: elaboração e implementação de planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, a implantação de uma coleta seletiva, também compostagem, realização de ações de educação ambiental, a inserção socioprodutiva de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, e faltou aí a questão da logística reversa, que é algo que ainda depende, né, de formulações de acordos setoriais, tem envolvimento do MMA a nível federal, e busca, apenas para complementar e não ficar solto, a responsabilidade dos fabricantes, comerciantes, no retorno do produto que vai para o consumidor. Dentre as lições aprendidas, a maior delas em relação à dificuldade com relação à gestão consorciada. Desde a lei de consórcios públicos de 2005, a gente tem uma prioridade de aplicação de recursos federais para gestão consorciada. O fato é que, na prática, você reunir municípios que têm a sua polaridade política é muito complicado você ter formação de consórcio público. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem enfrentado. E uma recomendação importante é de identificar projetos e programas voltados ao custeio do plano, porque ele custa, ele depende de uma consultoria técnica. Não adianta ter só a sociedade participando da elaboração desse plano municipal. A gente também tem que ter dados técnicos que nos deem informações sobre volumes de resíduos, para onde que eles podem ser encaminhados e tudo mais. Então isso custa. E nós não temos ainda no país um programa, e eu digo a nível de União, desde a União, que vença essa dificuldade de custeio desses planos. Nós estamos falando aqui de uma maioria de municípios que são muito pequenos, que não têm capacidade financeira e nem técnica na formulação desses planos. E sem esse planejamento, não há política de resíduos sólidos. Então, quando o Dr. Jarbas esteve em agosto na Bahia, nós tivemos uma reunião especial sobre resíduos sólidos. Tivemos a oportunidade de falar isso, de que a União e o Estado, como o Estado da Bahia, eles também carecem de suprir essa necessidade.
Porque a gente fica lá, o promotor de justiça cobrando o plano, e nós, na Bahia, ainda não temos o plano estadual, a gente está levando isso ao procurador-geral em breve. A gente não tem ainda o nosso plano nacional, então é muito complicado a gente exigir do município algo que as esferas a nível estadual e federal ainda não fizeram. Então isso aí também é algo que... Mas também não é algo que nos desanima a aplicar o projeto, uma vez que ele também trata de muitos aspectos que são locais do município. Então, a parte fundamental é a articulação com gestores públicos e também, quando eu falei ali da identificação do projeto, por exemplo, nós temos ali na FUNASA hoje, a FUNASA tem um projeto de custeio da elaboração de planos municipais em 50 municípios. Então, o que nós estamos fazendo? Em relação a esses 50 municípios, o prefeito ele não vai ter aquela questão, ele tem dinheiro, porque a gente sabe que tem esse programa. Então, a Câmara tem o papel de informar isso ao promotor de justiça e o promotor de justiça senta com o prefeito para elaborar um TAC para a elaboração do plano. Nós também temos lá na Bahia atualmente o Secretaria de Turismo, que a colega sabe, também está envolvido no município. E resumidamente é isso. Pode passar, por gentileza. Então, a conclusão é de que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela orienta a atuação de forma integrada e articulada para a solução da questão afeta resíduos sólidos. A implementação de uma política pública adequada, incluindo a elaboração do plano de gestão integrada de resíduos sólidos e a adoção de ações voltadas à educação ambiental, inclusão econômica e social de catadores, coleta seletiva, além da cobrança de responsabilidade dos grandes geradores de resíduos sólidos. Isso tudo é essencial para que a saúde pública e o meio ambiente sejam resguardados, protegendo-se assim direitos fundamentais. Eu queria, por último, fazer uma referência especial ao coordenador da Associação Estratégica do Ministério Público do Estado da Bahia, que apostou na boa prática da Câmara de Saneamento, apostou também em grandes outros projetos e estimulou desde o início que tudo isso fosse idealizado. Então, eu queria fazer essa referência especial ao colega e dizer a todos muito obrigada pela atenção e que eu permaneço à disposição. Obrigado, doutora Karine, pela apresentação do projeto vitorioso do Estado da Bahia. De fato, também é caro ao Conselho Nacional do MP, o grupo de trabalho de catadores de materiais recicláveis também desenvolveu um projeto análogo, foi o guia de roteiro de atuação para os colegas do MP brasileiro, com relação à implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, no sentido de que o Ministério Público tinha que se atentar não só para a exigência legal do fechamento dos lixões no prazo previsto em lei, mas também e principalmente para a inclusão social e produtiva dos catadores. Fomos surpreendidos, semana passada, com a medida provisória que prorrogou o prazo de fechamento dos lixões por mais 4 anos. E isso já tem nos trazido algum desconforto, porque já querem saber qual é a postura do Ministério Público relativamente ao novo prazo fixado pela medida provisória. E isso exige um debate da classe, porque o prazo anterior já era de 4 anos, 2010 até 2014, e mais uma vez nós temos aí o uso questionável de uma medida provisória para alterar prazo fixado em lei, prazo que já fora debatido no Parlamento, que é a sede do palco adequado para essa finalidade, e agora uma medida provisória prorroga o prazo previsto em lei por mais 4 anos. Então isso vai exigir seguramente um debate do Ministério Público antes de se posicionar. Talvez a própria constitucionalidade dessa medida provisória nesse aspecto, de alterar prazo previsto em lei, enfim. Bom, algum questionamento com relação ao projeto, pessoal? Nenhum questionamento? Sérgio? Microfone para o Sérgio aqui, por favor. Eu queria parabenizar o projeto, achei muito interessante, e a gente está até aqui conversando, eu vejo ali uma possibilidade de uma parceria em relação ao Ministério Público dos Estados com o Ministério Público Federal também nessa matéria, em especial porque
como você pode dizer, a própria União está embora no seu plano, e aí eu acho que seria bem interessante a articulação do Ministério dos Estados e do Ministério Federal. A minha pergunta, eu estava até falando com a colega aqui que eu não ia me aventurar em fazer a colocação, porque eu não entendo muito de meio ambiente e não estou antenado dentro do Ministério Federal da atuação dos colegas. Então, a minha pergunta era exatamente nesse sentido, se você tem algum conhecimento de alguma atuação do Ministério Federal nessa matéria e se, de alguma forma, já foi tentado algum tipo de parceria. Estou totalmente aberta, né, a pensar em eventual parceria. Não tenho conhecimento, não sei. Eu sei que nessa reunião com o Conselho Nacional, com o Dr. Jarbas, nós colocamos isso e foi unânime entre os colegas o entendimento de que a União também deveria ser mobilizada a instalar um programa mais substancial em relação ao custeio desses planos. Porque nós percebemos, quando vai se analisar, por exemplo, o direcionamento dos recursos do PAC, vê-se muita aplicação de recursos para medidas que se chamam de estruturantes, obra, então aterro, e na área de saneamento como um todo, sistemas de esgotamento sanitário, etc. Mas não se vê o custeio de planejamento, que é algo que já está sendo cobrado pela lei desde a lei de saneamento básico. Então nós temos essa severa crítica em relação a essa carência dos municípios, né? Não que o município não possa, com seus recursos mesmo, se organizar para, em seu orçamento, incluir essa obrigação. Mas a gente entende, por toda a função que a União e o Estado têm de prestar essa suplementação da capacidade financeira e técnica, que seria muito oportuna, né, uma atuação nesse ponto, de realmente suprir essa necessidade. Eu fico aberto, inteiramente aberto, vai ser muito bom. Eu acho que a gente tem que somar os esforços, né, a articulação, ela tem que existir sempre e nós somos únicos. Acho que essa é uma bandeira mais do que correta que a gente tem que levantar. Perfeito. Mais algum questionamento, pessoal? Eu só queria destacar que venceu até em primeiro lugar na categoria de transformação social um trabalho parecido, envolvendo os catadores de lixo. Eu acho que completa esse meu trabalho, né? É do Sérgio Carlos Henrique Siqueira Ribeiro, quer dizer. Ele é promotor em Sergipe. Eu estava apresentando, eu também fui premiada em 4º lugar no item de categoria de transformação social, e ele foi nessa categoria primeiro, e falou muito sobre o projeto lá, muito parecido com o teu, mas envolvendo catadores de lixo. Achei muito interessante, e só fica aí, se você quiser trocar uma experiência depois mesmo. Excelente intervenção. Parece que o projeto vitorioso do Carlos Henrique, ele tem um foco maior na organização dos catadores, né? E com a consequente inclusão. Mas, de fato, um complementa o outro. Boa intervenção. Rapidamente, uma observação. Nesse nosso projeto, a questão da inserção socioprodutiva ela está incluída como uma premissa da política. Porque, sem isso, a gente entende também que a política ela é equivocada, ela vai violar a política nacional de resíduos sólidos. Só que também, assim, sem a implementação do plano e desses outros eixos que eu chamei, os catadores também serão pesados. Então, por isso a gente entende que a gestão de resíduos sólidos ela não pode ser apenas pano de fundo para a inclusão socioprodutiva dos catadores, ela tem que ser um pressuposto. E tudo tem que caminhar junto. Mas realmente excelente, eu vi e fiquei muito feliz. Sim, claro. Ouvindo a colega aqui falar, só a título de sugestão, me parece que vários projetos eles acabam se permeando. Né? O Fábio veio me falar antes de iniciar esse bloco aqui, o outro projeto que está mediando aí na mesa, que poderia funcionar bem junto com o IPEDUCA e tal. Eu acho que o CNNP, já que é o patrocinador, exatamente poderia fazer esse estudo de ver quais projetos têm a ver com mais, enfim,
unir, né, os colegas, fazer com que os gestores desses projetos se aproximem, sempre conversem, quem sabe a gente consiga, né, melhorar ainda mais. Perfeito. Hoje ainda eu já conversava com a nossa equipe na Comissão de Direitos Fundamentais do Conselho justamente sobre o diálogo existente entre esses projetos vitoriosos nas diversas categorias. E nós realmente vamos atuar dessa forma, colocando os colegas em contato, convidando-os para reuniões aqui em Brasília, para que a gente tente agregar esses projetos o mais rapidamente possível, né? Bem, pessoal, eu vou passar então a palavra à nossa colega doutora Grécia Maneiro de Rosa Souza, que é promotora de Justiça do Estado de Santa Catarina. A doutora Grécia é graduada em Direito pela Universidade Vale do Itajaí, Santa Catarina, especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Univale, em parceria com a Escola do Ministério Público de Santa Catarina, e é a atual coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Consumidor de Santa Catarina. A doutora Grécia nos falará sobre o projeto Programa Alimentos Sem Risco, que foi mais um dos projetos vitoriosos na categoria Defesa dos Direitos Fundamentais, por 20 minutinhos. Obrigado. Boa tarde a todos os colegas, cumprimento sobre o nome do Dr. Luciano. É um prazer muito grande apresentar esse programa Alimentos Sem Risco, que há muito tempo ele foi criado no Ministério Público e ele ainda está amadurecendo e tem muitas promessas ainda. É um programa que nós gostamos muito, temos muito orgulho lá no nosso estado, principalmente porque é a união de 17 órgãos públicos, estaduais e federais que estão trabalhando para que vários resultados aconteçam no uso indiscriminado dos agrotóxicos. Por que a gente viu a necessidade de implementar um programa em Santa Catarina? Não sei se todos têm conhecimento, mas a Anvisa tem um programa de monitoramento de alimentos, o PARA, e é realizado em todos os estados da federação. Em Santa Catarina, esse programa foi implementado lá pelo ano de 2001, 2002. O programa da Anvisa analisa alimentos, 120 amostras por ano, nas capitais dos estados. Em Santa Catarina, desde 2002, era realizado esse monitoramento. E ficava a dúvida se estava dando algum resultado. Foi firmado um termo de cooperação técnica com a Vigilância Sanitária para que encaminhasse esses laudos ao Ministério Público, os laudos desconformes, para que fossem adotadas as providências. Mas o número de desconformidades não caía. De 2002 até 2010, continuou no mesmo patamar. Então, a gente viu que essa forma de atuação não estava sendo eficaz para reduzir o número de desconformidade dos alimentos. Então, no ano de 2010, foi firmado um termo de cooperação técnica entre o Ministério Público e outros 16 órgãos, cada um desenvolvendo atividades dentro da sua área de atuação. Para quê? Para reduzir o número de desconformidade de agrotóxicos nos alimentos. Coube ao Ministério Público a coordenação desse projeto, em parceria com as promotorias do consumidor e do meio ambiente. Participam também desse projeto o MAPA, o IBAMA, o Ministério Público do Trabalho e as Secretarias de Estado da Agricultura, Saúde e Segurança Pública. Também a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, Vigilância Sanitária Estadual e Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, a EPAG. Além disso, o Centro de Informações Toxicológicas, Fundação do Meio Ambiente, Polícia Militar Ambiental e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Todos esses órgãos se integram no nosso programa. Então, qual era o problema que a gente vinha enfrentando? O uso indiscriminado de agrotóxicos no cultivo de frutas, legumes e verduras, representado pelo excesso de resíduos químicos nocivos à saúde. Em média, dos produtos analisados, 34% estavam fora do que a legislação permite, seja pelo número acima do limite máximo permitido, seja pelo uso de agrotóxicos proibidos no nosso país ou não autorizados para aquela cultura. Não sei se todos sabem, mas, por exemplo, existem agrotóxicos permitidos para a batata que não pode ser usado na cenoura, então, que causam prejuízos à saúde e às propriedades nutritivas do alimento.
Esse programa, então, conta com 8 linhas de atuação. O monitoramento dos resíduos de agrotóxicos, implementar a rastreabilidade, fomentar a criação de um laboratório público, que em Santa Catarina nós não temos laboratório que permite análise dos alimentos, o que causa um transtorno muito grande, porque nós temos que licitar um laboratório para realizar essa análise. Atualmente é um laboratório de Pernambuco que realiza a nossa análise. Controle do receituário agronômico, porque foi identificado que os técnicos agrícolas e os engenheiros agrônomos deixavam lá na agropecuária os receituários em branco e o próprio atendente indicava um agrotóxico e sem nenhum controle, nem sabendo se aquele agrotóxico era permitido para aquela planta e se aquela planta realmente necessitava daquele agrotóxico. Então foi implementado, em razão do nosso projeto, um sistema informatizado que vai entrar em funcionamento em janeiro do ano que vem, que todos os engenheiros agrônomos cadastrados na sua respectiva, engenheiro e o técnico agrícola cadastrados, só vão poder receitar um agrotóxico permitido para aquela cultura e o atendente lá da agropecuária também só vai poder vender mediante a apresentação desse receituário agronômico. Isso vai permitir um controle mais efetivo realmente do comércio de agrotóxicos. Fiscalização da cadeia produtiva é uma outra linha de atuação. A SIDASC, que é a nossa companhia que fiscaliza o desenvolvimento agrícola, tem a função de fiscalizar as agropecuárias. Só no ano passado, eles autuaram 93 agropecuárias em razão dessa comercialização em desconformidade com a legislação. Também, em razão do programa, foi conseguida a aprovação de uma lei em Santa Catarina que proíbe a entrada em Santa Catarina de agrotóxicos banidos no país de origem. Por exemplo, se um agrotóxico produzido em algum país for banido, ele não pode ingressar no Brasil, mas em Santa Catarina não pode ingressar, em razão de uma lei que foi aprovada. No Rio Grande do Sul também tem que ser que conta com uma lei dessa natureza. Outra linha de atuação é estimular a pesquisa científica. Em razão de nós não termos um laboratório, dá para perceber que não é uma política do Estado de Santa Catarina o controle da qualidade dos alimentos. E em razão disso também a pesquisa não é incentivada. Então a criação do laboratório é em conjunto com estimular a pesquisa científica. Hoje existem pesquisas, mas nada que diga o que o uso indiscriminado de agrotóxicos causa na nossa saúde. A gente percebe um número de aumento de câncer, de tantas outras doenças, mas não se consegue fazer a correlação do uso, do consumo de alimentos com essas doenças. Só casos agudos, de uso ou intoxicação do produtor, isso a gente consegue fazer a relação. Agora, o uso contínuo não se consegue em razão dessa falta de pesquisa. E outra linha de atuação é educar sobre o uso de agrotóxicos. Por isso, a parceria com a empresa de extensão rural, a EPAG, lá de Santa Catarina, que a gente promove diversos cursos na SEASA. Quando o promotor de justiça firma o termo de ajustamento de conduta, essa empresa ela é chamada a estar presente nessa audiência para ter ciência que aquele agricultor firmou o termo e precisa ser ensinado das boas práticas agrícolas. Então, a nossa preocupação não é excluir aquele produtor da sua atividade, é profissionalizá-lo e tornar os alimentos com uma qualidade ainda maior. Santa Catarina é o único estado do Brasil que tem não tem febre aftosa sem vacinação, e isso se deu em razão de um outro programa que nós temos, que é a fiscalização dos produtos de origem animal. E é essa mesma prática exitosa que a gente quer trazer para os alimentos hortifrutigranjeiros. E os recursos do projeto. Para custear as nossas amostras, como eu falei para vocês, a Anvisa tem um programa. Eles custeiam 120 amostras anualmente. Para nós termos mais amostras e ampliarmos o nosso projeto, foi apresentado um projeto do Fundo de Recuperação de Bens Lesados para custear 400 amostras, para que permitíssemos ampliar esse monitoramento para todo o estado de Santa Catarina. Foi a previsão de 2014 de 315 mil para 520 amostras, mas o valor executado, orçado, foi de 171 mil. No ano passado, foram feitas 400 análises, mais as 120 do TAC da SEASA,
Então, nós tivemos 520 análises de alimentos. As fases do projeto. Como esse projeto ele funciona? Todo ano é apresentado esse projeto para o Fundo de Recuperação de Bens Lesados para permitir o monitoramento dos alimentos. A CIDASC colhe as amostras em todo o estado de Santa Catarina, em 6 mesorregiões, em aproximadamente 30 municípios. A vigilância sanitária, em razão de um TAC que foi firmado no ano de 2010 com a SEASA, também colhe alimentos na SEASA, são 120 amostras ano que a SEASA custeia. Essas amostras são enviadas para o laboratório, o ITEP. Em seguida, o ITEP remete esses laudos para o Centro de Apoio do Consumidor. O Centro de Apoio do Consumidor encaminha esses laudos para as respectivas promotorias, a fim de que sejam adotadas as providências. O promotor firma o TAC com o fornecedor, né, no mercado, ou com o produtor, se aquele alimento não possui rastreabilidade. Nessa ocasião em que é firmado o termo de ajustamento de conduta, principalmente com o produtor, essa EPAGRE, Empresa de Extensão Rural, ela está presente para orientar aquele agricultor para que adote as boas práticas e para que ele frequente cursos de educação de boas práticas. E o promotor de justiça também exige do fornecedor que ele só adquira produtos com rastreabilidade. O que é a rastreabilidade? Que diga de onde veio aquele alimento. Por exemplo, se um supermercado, o Pão de Açúcar, compra de um produtor lá da Bahia, compra laranja, precisa estar identificado que aquela laranja é daquele produtor lá da Bahia. Senão, quem vai responder se aquela fruta tiver com desconformidade é o próprio fornecedor. Se tiver rastreabilidade, passa para frente a responsabilidade. Assim que a gente tem trabalhado e assim que tem dado resultado. Em Santa Catarina, para vocês terem ideia, a SEASA hoje toda trabalha com a rastreabilidade, só se vende produtos rastreados. E por quê? Porque os supermercados, as grandes redes de supermercado, só compram produtos com rastreabilidade. Porque eles sabem, se não tiver rastreabilidade, eles que vão ter que ser chamados no Ministério Público, né, e assumir toda a responsabilidade. Até hoje não foi proposta nenhuma ação civil pública. Todas as ações resultaram em termos de compromisso de ajustamento de conduta, e isso a gente tem entendido bem positivo, principalmente porque mexe no bolso das pessoas. Os grandes supermercados resistiram muito no início, mas através do diálogo e demonstrando que isso seria bom, seria para aperfeiçoar, trazer mais qualidade aos alimentos, todos acabaram sempre estando conosco. A Associação dos Supermercados de Santa Catarina, a CATS, tem nos procurado para firmar termo de cooperação técnica, porque, em razão do nosso programa, eles criaram um programa dentro da associação para incentivar a rastreabilidade. Eles custeiam também o monitoramento, que eles fizeram um programa paralelo, então tem dado muito resultado. Então, os resultados que nós alcançamos até agora. No ano de 2011, nós tínhamos 34% de desconformidade, que eram aquelas análises que a Anvisa nos remetia. Quando o programa foi realmente instaurado, no ano de 2010, a nossa primeiro resultado em 2012 já baixou para 22,7% o número de análises desconformes. No ano de 2013, quando nós conseguimos ampliar o número do monitoramento com a apresentação de projetos do Fundo de Recuperação de Bens Lesados, já baixou para 16,3%, e até agora, até junho desse ano, no ano de 2014, já baixou para 15,58%. O resto do país, na média da Anvisa, continua nos 34%. E a gente acredita que, em razão dessa união de esforços de todos os órgãos públicos empenhados, que a gente conseguiu diminuir pela metade o número de alimentos com resíduos de agrotóxicos no nosso estado. O com resíduo ali, que tem lá 54, 44, é com resíduo, mas dentro do que a lei permite. O sem resíduo não quer dizer que não tem resíduo nenhum de agrotóxico. Tem resíduo, mas não tem naqueles pesquisados, que são 500 princípios ativos pesquisados, que é a metodologia
que a gente utiliza e que a Anvisa também utiliza. E o desconforme são proibidos, não autorizados para aquela cultura ou acima do limite máximo permitido pela legislação. Em razão dessa atuação toda, o número de trabalho nas promotorias também aumentou. No ano de 2011, nós tínhamos 7 procedimentos entre inquérito civil e procedimento preparatório, e hoje nós temos 72 PAs, 40 notícias de fato e 3 inquéritos civis. Foi um incremento de 1.600% na atuação do Ministério Público na seara dos agrotóxicos. Qual que é a conclusão que a gente pode chegar com esse nosso trabalho? Aqui a solidariedade institucional é o que faz os programas darem certo. Essa união de esforço entre todos esses órgãos públicos, que, por exemplo, se num mês um órgão público deixa de fazer a fiscalização, o programa já não existe. Se a CIDASP, que é a nossa maior parceira nesse programa, deixa de ir lá coletar a análise, o programa deixa de existir porque nós, o Ministério Público, não vai ter a capacidade de percorrer todo o Estado coletando alimentos sozinho. A articulação e o diálogo entre os agentes e os órgãos públicos, então, é mais do que necessário. E essa ação sistematizada de todo dia, tal do mês, fazer o monitoramento, caminhar para o laboratório, chegar no centro de apoio, mandar para as promotorias, toda essa sistematização também tem dado resultado, porque muitas vezes a gente quer fazer quer fazer dar certo, faz o monitoramento, mas não sistematiza as coisas e não consegue ver o resultado. Quando a gente passou a fazer um programa todo uniforme e fez o mesmo projeto, foi que a gente começou a ter a diminuição do número de desconformidades dos agrotóxicos. O fortalecimento do papel do Estado no controle da qualidade dos alimentos é extremamente necessário, isso a gente ainda está buscando, que é o que eu falei para vocês, que seja criado um laboratório público no Estado e que o Estado tenha isso como uma política pública, o controle da qualidade dos alimentos. Só para vocês terem ideia, dessas amostras de desconformes, muitas foram em alimentos da merenda escolar. Então isso causa uma preocupação muito grande, porque se até na merenda escolar tem alimentos com agrotóxicos acima do permitido, imaginam que não tem nos outros lugares. O colega que foi numa região específica do estado, na região sul, o colega que recebeu esses laudos fez um trabalho paralelo, chamou o município para conversar, porque eram todos produtos oriundos da agricultura familiar, então chamou a cooperativa, fez um movimento de conscientização, elaborou cartilha, então vários projetos paralelos com os resultados vão surgindo no estado, cada um dentro da necessidade da sua região. Outra conclusão é que o trabalho ele reflete na melhoria da qualidade dos alimentos e a redução do risco à saúde. Como eu falei, a gente não sabe quais os riscos específicos ainda que esse consumo de agrotóxicos causa na nossa saúde. Mas a gente tem que trabalhar para ter cada vez alimentos com maior qualidade na nossa mesa. Esse livro, Primavera Silenciosa, conta da revolução dos agrotóxicos, e essa frase fica para reflexão, que é irônico pensar que os seres humanos possam determinar seu futuro por meio de algo aparentemente tão trivial quanto a escolha de um inseticida. Continuo à disposição. Obrigada. Doutora Grace, muito obrigado por compartilhar conosco essa belíssima iniciativa do MP de Santa Catarina. Não sei se é do conhecimento da senhora, mas também nesse projeto nós tivemos uma iniciativa do Conselho Nacional que dialoga inteiramente com esse projeto, que é o projeto Combate ao Uso Indiscriminado de Agrotóxicos, que foi lançado no finalzinho de agosto em Salvador, com vários objetivos específicos comuns, alguns outros distintos, mas os projetos se complementam de uma forma incrível. O Dr. Pedro Serafim, do MP Trabalho, é o coordenador desse projeto, então vocês já estão em contato, né? Eu acho que seria interessante a possível integração desses dois projetos. Eu faço parte da comissão. Perfeito. Então, mais uma... Inclusive, esqueci de falar, em razão desse projeto nacional, a gente está criando um fórum que não existia em Santa Catarina, existia o termo de cooperação técnica, a união de todos os órgãos,
mas não existe um fórum com a participação da sociedade civil. Em razão do projeto, a gente colocou como meta, até dezembro, a criação de 10 fóruns nacionais. Em Santa Catarina, até dezembro, já começou as tratativas com os ministérios públicos e os outros órgãos para instaurar. Mais uma prova aí de que nós podemos lutar pela unidade de atuação, né? Sem prejuízo da atuação pontual, destacada, com as peculiaridades de cada estado. É possível a gente caminhar nas duas vertentes. Bom, pessoal, algum questionamento com relação a esse projeto? Cristiane, por favor, microfone. Eu, muito embora os colegas vão certamente me opor suspeição, porque sou de Santa Catarina, mas não poderia me furtar de fazer o registro e parabenizar a nossa colega pelo brilhantismo do projeto. Dizer, e agora eu faço como representante do Procurador-Geral de Justiça nesse evento, que é um orgulho do Ministério Público de Santa Catarina, não só pela premiação, que a gente sabe que é algo simbólico, mas principalmente pela excelência do projeto, cujos frutos dia a dia são colhidos nesse tema que é extremamente sensível, que é o uso indiscriminado de agrotóxico, e dizer que esses resultados são fundamentalmente frutos, são frutos da competência da nossa gestora principal, nesse caso, que é a doutora Beatriz. Só queria fazer esse registro. Bom, gostaria de parabenizar o projeto também. Eu acho que o aluno com essa ideia tem que trabalhar em rede mesmo, até porque recentemente tivemos, questão de 15 dias, uma derrota no Tribunal de Justiça da Bahia, em combate lá ao benzoato de amendotina, lá na questão da soja, e tem muito a ver com consumidor, saúde e meio ambiente. Eu gostaria de fazer uma pergunta, que eu estou vislumbrando claramente essa criação de rede, porque é uma ponta, tudo em rede, é uma cadeia produtiva, desde o plantio até a cadeia também do consumo. Isso aí se completa mesmo, a gente tem que começar a analisar os temas da gente como uma cadeia mesmo sucessória de uma série de atividades, ou seja, esse trabalho mesmo em rede que a gente tem que ter para combater também essa rede. No início da implantação, eu gostaria que vocês estão avançados, pegando no início, já a gente vislumbrando uma iniciativa lá na Bahia, amadurecendo a questão. Vocês fizeram por amostragem, projeto piloto, foi amostragem de determinados alimentos específicos. Como foi que começou a surgir esse projeto, a implantação inicial desse projeto? No início, no ano de 2010, a gente se baseou nos moldes que a Anvisa trabalha, que o PARA trabalha. São 11 alimentos que o PARA trabalha, e a gente começou ali na região de Florianópolis, já existia esse trabalho, porque primeiro foi firmado o TAC da SEASA. No TAC da SEASA, a SEASA se comprometeu a custear 120 amostras e também implementar a rastreabilidade lá dentro da SEASA. Então, iniciou o trabalho ali, dentro da SEASA. Em 2012, que se estendeu para o resto do estado, mas pegando os mesmos alimentos do PARA, que são 11 alimentos, e pesquisando também os mesmos princípios ativos, que são 500 princípios ativos. Mas o primeiro passo foi celebrar esse TAC com a SEASA, que é quem distribui os alimentos para as maiores redes de supermercado. Mais algum questionamento, pessoal? Exaurimos, então? Finalizamos, Cristiane? Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer a paciência de todos aí e parabenizar as gestoras dos projetos vitoriosos e enfatizando que, já disse o conselheiro Cláudio Portela ontem, que pese só 4 terem sido premiados, né, recebido essa menção honrosa e simbólica do Conselho, na verdade, todos os 40 selecionados são projetos vitoriosos. E, portanto, agradeço a atenção de todos, finalizamos essa mesa e prosseguimos com o Congresso. Amanhã, né, tem programação normal ainda amanhã. Só lembrando, mais uma vez aqui o recado que nos foi passado, de se lembrarem de 2 recados, o check-out amanhã meio-dia, 3 recados, e de
A Cristiane vai passar mais uma vez aí o dever de casa com todos. Obrigado pela atenção, Então, gente. conforme já anunciado, o nosso check-out encerra 12 horas. Né? Nós vamos ter, onde as moças do credenciamento vão fazer um serviço de guarda volumes. Então, quando vocês vierem para a palestra pela manhã, podem já fazer seus objetos que elas vão guardar. Vão etiquetar, registrar tudo direitinho. Tá? Então valer, né, o check-out e o preenchimento das 2 fichas, por favor, porque é uma determinação do TCU que os nossos eventos eles têm que ter uma avaliação, para saber se os resultados valem os custos, né? Esse outro está em cima, então tem que preencher direitinho. Então, boa noite a todos, até amanhã. Convido a prestigiarem os colegas que vão apresentar os projetos aqui amanhã. Tá? Isso, amanhã nós vamos ter um momento especial de apresentação dos projetos das comissões do CNMP, com a condução do Dr. Bilhão, que é o secretário-geral do Conselho. Convido a todos a participarem lá também. Obrigado.